Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Vocês estão me vendo? Tudo bom? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Não. Acho que não, né? Estão me vendo? Eu mesmo não estou me vendo. Aí ele só tô vendo o fundo de Paris. Enfim, deixa eu ver como é que isso funciona. Gente, é o seguinte, a gente vai fazer. Desculpem que o barulho antes, a gente vai ter bastante ruído aqui nessa aula, porque eu estou com os meus dois filhos aqui enlouquecidos, que entraram de férias hoje, então me desculpa, eles são pequenos e fazem barulho mesmo, tá? Não tem como contornar muito isso, que é a hora que eu, enfim, dou atenção e tal. Mas vamos lá. Eu tenho uma pequena revisão aqui que eu tenho para a gente fazer a P3. Eu acho assim, a gente está falando de economia 1, né? Economia 1. Então, economia 1 é bem mais, já preparando vocês um pouco para economia 2, com relação ao professor, digamos que o professor de economia seja bem previsível. Ele vai repetir questões, ele repete muitas questões. Então, assim, se a gente fizer uma boa revisão das AP3 que ele deu, vocês vão ver que eles repetem questões e tal. Então, é isso que eu tenho. Eu não tive tempo de preparar uma nova aula, ou seja, rever a última AP3. O que eu fiz foi resolver as questões 2023.1 e 2023.2, tá? Mas é uma boa amostra de tudo que vocês podem ver lá. Então, vamos começar. Alguém quer colocar alguma coisa antes da gente começar? Quer tirar alguma dúvida específica? Vamos, antes da gente começar? Vamos lá? Alguém vai falar ou não? Podemos começar. Vocês estudaram, gente? Porque essa aula não salva, né? A verdade é que se não estudar, não rola, não. Isso aqui é só uma revisão. Mas vamos lá, então, já que a gente vai começar. Qual a minha proposta? Eu tinha feito essa aula aqui, mergulhando, indo na sequência, corrigindo as questões da sequência do material. Então, se você estudou a aula 1, conhecendo a macroeconomia, aula 2, medidas de atividade econômica, separei esse bloco aqui de aulas, essa aula 1 e 2, e vi quais são as questões que caíram sobre isso nas provas de 2023.1 e na prova AP3 2023.2. Então, beleza. Temos aqui 4 questões relacionadas a esse assunto. Então, são bastante teóricas, tá? Zero cálculo. O que a gente precisa saber sobre economia, né? Sobre macroeconomia, o estudo da macroeconomia e as atividades econômicas. Tem essa primeira questão aí. Então, que questão é essa? 2023.2, que é 2, tá? O que ela diz? Ela quer saber se você sabe, né? As variáveis a seguir são são mais apropriadamente descritas como pertencentes ao campo de estudo da macroeconomia. Né? Para isso, a gente precisa diferenciar a macroeconomia de microeconomia. Como o nome já é bastante intuitivo, microeconomia estuda mercados, consumidores e firmas, empresas. E a macroeconomia são variáveis econômicas mais associadas ao governo, que o governo controla ou não controla, mas que tem, que faz, enfim, que é alvo de política pública. Então, grandes variáveis, como vocês já sabem, PIB, desemprego, inflação, etc. Tá? Então, vamos lá. Então, F de falso a gente tem que colocar. A taxa de desemprego nacional? Sim, é uma variável macroeconomia, da macro, certo? A variação de preços nos mercados de combustíveis. Não, isso é uma coisa específica do mercado de combustíveis, isso é microeconomia. O volume de vendas dos mercados varejistas de determinado município. Não, a gente está falando de um mercado específico de município específico. Não é macroeconomia isso. O volume de oferta de emprego de um segmento específico da indústria. Não. Então, a letra certa é a letra o quê? A. Mas por que a letra A? Porque estamos em macroeconomia, estamos falando dos grandes agregados macroeconômicos, né? Das variáveis que a gente escuta todos os dias nos jornais. E não de algo específico. Tem alguém querendo entrar. Fala, Gabriela. Fala, Gabriela.
Caiu. Oi, professora, não estava aparecendo o material, a questão. Agora, E agora, tá? não, Não tá aparecendo? não. Alguém pode confirmar se alguém está vendo? Não, não Boa estou. noite. Aqui tá funcionando normal, eu tô vendo as questões. Está funcionando? Ah, tá bom, vou entrar então no notebook. E aí, tem mais alguém que não está vendo? Gente, ficou claro diferenciar macro e micro, tá? Aqui tá o quê? Beleza. Então, é isso. Vamos passar rapidinho, que são questões bastante numéricas. A economia, o que estuda a economia? Né? Eu vou direto à letra E, que é o objetivo. A economia estuda, a gente diz que é a ciência das escolhas. Né? Então, quando vocês estão estudando microeconomia, vocês estão estudando basicamente as escolhas do governo. O governo precisa definir. Essa semana mesmo definimos a taxa de juros da economia. Né? Precisa decidir entre que política pública fazer. Então, e quando vocês tiverem micro 2 no próximo período, vocês vão ver que lá vocês vão estudar as decisões dos consumidores e das empresas. Quanto que as empresas têm que produzir, quanto que as empresas precisam contratar, o que o consumidor deseja consumir, A ou B. Então, é o estudo das decisões. Mas por que temos que tomar decisões? Porque os recursos são escassos. Então, no fundo, economia é a ciência que estuda a escassez, ou seja, como a sociedade decide empregar recursos escassos entre os alternativos, né? Então, eu tenho aqui, minha renda é limitada, eu só ganho X por mês, né? Então, eu tenho que fazer escolhas. Que tipo de escolhas eu vou fazer? É isso que a ciência econômica estuda, tá? Todo o resto está errado aí. Então, letra E. Depois eu mando para vocês o gabarito, esse arquivo, tá bom? Então, 2023, deixa eu rabiscando aqui, 2023, 2, fizemos ali a questão 4, opção E. Beleza. Próxima, sobre economia. Isso aqui, bem, aqui são vários itens, tá? E aí precisamos saber o que está certo e o que é errado. Então, o cálculo do PIB de um país no ano corrente inclui valor de bens e serviços intermediários e finais da economia? Não. Qual é o erro aqui? Quem sabe me dizer qual é o erro aqui? Alguém sabe me dizer qual é o erro aqui? Gabriela, você continuou com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa? Não? Alguém sabe me dizer qual é o erro aqui dessa questão? Né? O cálculo do PIB de um país no ano corrente inclui o valor dos bens e serviços intermediários e finais da economia. Não, né? Porque é só produtos finais. A definição de PIB só inclui produtos finais. Mas por quê? Porque senão vai ter dupla contagem, vai ser superestimada. O exemplo de uma fábrica de automóveis. Quando você está produzindo um pneu e esse pneu. O que é o PIB? Antes, o que é o PIB? O PIB é a soma de todos os bens da economia, né? Os bens finais. É a importância de saber que é o final. Então, produzir X toneladas de banana e o preço da banana é Y. Então, X vezes Y mais quantos carros eu produzir? Aí eu vou somando tudo, multiplico pelo preço, por isso que é dado em reais, por isso que a gente chama de riqueza. Você não consegue contabilizar bananas, carros e cortes de cabelo. Você tem que ter uma unidade comum, que é a moeda. Então, quantos cortes de cabelos? Foram X. Você vai somando tudo e no final você tem o PIB, que, como sabemos, né, deu mais de 10 mil, enfim, 10 trilhões aí de reais no último ano. E aí, o que a gente tem com isso? A gente tem que, se for somar o carro, o pneu do carro que eu comprei lá, comprei um pneu do carro, ele vai entrar no PIB? Bem, se eu comprei um pneu e o destino final foi um pneu mesmo, ele vai entrar no PIB. Mas se eu produzir um pneu e o destino final dele for para a indústria automobilística, ele não vai contar. Ele é um produto intermediário, ele vai contar no valor do carro final. Vocês estão entendendo? Então, aqui exclui-se os serviços intermediários. É só quando o produto, final, fui para o mercado, aí você contabiliza. Beleza? Então, o recolhimento compulsório é um instrumento de política fiscal, não, é um instrumento de política monetária. A gente vai ver ele mais para frente, tá bom? Então, temos duas principais políticas, a fiscal e a monetária. O instrumento compulsório é do Banco Central, né? E, portanto, é um instrumento de política monetária e não fiscal.
O grande avanço da teoria macroeconômica surgiu com o livro Teoria Geral do Emprego e Juros da Moeda, em 1936. A ideia de Keynes parte do princípio de que o mercado se ajusta automaticamente. Não, muito pelo contrário. Ele não acha isso. Essa é a teoria que ele refuta. Era a teoria predominante, que é a lei clássica, né, que dizia que você não precisa fazer nada, que os mercados, eles se... até hoje, tem muita gente que, né, essa é uma teoria, são duas teorias que existem na macroeconomia, a teoria keynesiana e a teoria clássica. Então, não, ele não acha que as coisas são ajustadas automaticamente pela mão invisível, tá? Bem, então está errado. Se a economia está em recessão, a política fiscal expansionista e emissão de títulos públicos aumentará a renda da sociedade, dessa forma a economia caminhará para o período de prosperidade. Não, a gente vai ver política fiscal daqui a pouco, tá bom? Então, o elemento que expressa a diferença entre PIB e PNB é a renda líquida enviada para o exterior. Sim, exatamente essa que é a resposta. Olha aqui, ó, letra 7, né? Letra E, PIB é igual a PNB mais renda líquida enviada ao exterior. Ou PNB é igual a PIB menos renda líquida enviada ao exterior. E tem outra questão numérica sobre isso. E aí, a questão numérica sobre isso, eu só preciso saber dessa formulazinha. Ah, mas que fórmula é essa? Essa fórmula que eu acabei de colocar aqui, né? PIB é igual a PNB mais renda líquida enviada ao exterior. Se você reorganiza a fórmula, você também tem PNB é igual a PIB mais menos renda enviada ao exterior. Então, bastava eu saber essa fórmula para resolver essa questão. E essa está certa. É a letra... Então, fiz essa fórmula, coloquei aqui, ele deu o PIB, ele deu o PNB. E aí, temos o resultado. É só isso, tá bom, gente? Aí alguém tem dúvida, quer saber o que é PNB, o que é... Bem, PIB você já sabe. Então, deixa eu explicar rapidamente o que é PIB e PNB, a diferença. Na verdade, é o seguinte, a gente tem... o PIB é o que é produzido internamente, e a gente tem que imaginar o mapinha do Brasil, aqui dentro do Brasil. Se o Brasil fosse uma caixinha, é tudo que é produzido aqui. E aqui dentro do Brasil, a gente tem produção de empresas estrangeiras, e a gente tem estrangeiros produzindo aqui, mas é o produto interno que foi produzido dentro da caixinha. O PNB, que é o produto da nação brasileira, inclui o que brasileiros produziram fora do exterior e que empresas brasileiras produziram fora do exterior. Exclui o que as estrangeiras estão produzindo aqui dentro, da nação brasileira. Se não for da nação brasileira, não entra. Então, a diferença é o que você reenvia para o exterior, né? Ou recebe do exterior. Será que tem mais brasileiros produzindo no exterior ou estrangeiros produzindo aqui dentro? Tá? Então, essa é a diferença. Você calcula o PIB e o PNB de acordo com a bandeira da produção, seja de pessoa física, seja de pessoa jurídica. Tem brasileiros ganhando lá fora, né, como pessoas físicas, e tem de tudo, tá? Mas então são dois cálculos. Ah, mas né, é importante para saber qual é o PIB da nação, é uma métrica. Os Estados Unidos ele usa muito mais o PNB do que o PIB, é que a gente escuta toda hora falar de PIB, 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 lá nos Estados Unidos eles usam mais PNB, são medidas de renda, medidas de como mensurar a sua produção, tá? Bem, até aqui, né, vimos tudo que caiu sobre esses tópicos, essas duas aulas, e até aqui a gente já resolveu essas questões, né? Então, vamos seguir aqui para a aula 3, os componentes do PIB. Preciso saber essa fórmula. PIB é igual ao quê? PIB é igual a Y, que é igual a renda, né? Renda é tudo que eu produzo. Por quê? Porque tem... Por que a gente chama de PIB renda? Porque o PIB é também a renda, né? Existem, na verdade, 3 formas de calcular o PIB. Essa é só pela ótica da... Quem sabe que ótica é essa? Essa é o PIB pela ótica da demanda, de quem compra, tá? Então, das despesas, eu estou somando aqui as despesas das famílias, estou somando os investimentos das empresas, que é como se fossem as despesas das empresas, que é o I, o G, as despesas do governo, mais a balança comercial, que é X menos Y. Beleza, então, é a ótica das despesas. Mas o PIB eu posso calcular de 3 formas, e nas 3 formas o IBGE faz isso aqui no Brasil e ele encontra exatamente os mesmos resultados. Então, por exemplo, se a Débora... Débora está aí, né, Débora? Sempre dou esse exemplo, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Isadora também. Isadora, suponha que você queira cortar esses longos cabelos e que a Daniele corte seus longos cabelos. Daniele, quanto que você cobra para cortar os cabelos da Isadora? R$100. R$100.
Beleza, então suponha que só teve uma transação dessa economia, agora nós vamos calcular o PIB. Quanto é que foi o PIB dessa economia? R$ 100. R$ 100. Ah, e se eu... Como? 1 vezes 100 teve um serviço. 1 vezes 100, 100. Esse foi o PIB da economia. Mas se eu quiser calcular pela ótica da despesa, eu vou olhar para a Isadora. É essa fórmula aqui. Qual foi o gasto da família? Só teve esse C aqui, ó. Ela gastou R$ 100, o PIB deu 100, né? E se eu quiser calcular pela ótica da oferta, né? Da produção. Ah, a produção, o que foi produzido? Foi um corte de cabelo, deu R$ 100, tá? E pela ótica da renda, eu tenho que somar, eu tenho que olhar para o lado da Daniele, que ganhou R$ 100, tá? Então, eu posso olhar para os diferentes lados e vou encontrar o mesmo resultado. É isso que o IBGE faz. Esse lado aqui, a gente está calculando o PIB pela ótica da demanda, do que as pessoas estão gastando, tá? Entenderam isso, pessoal? Tá? Então, temos questões sobre isso. Que questão é essa? Assinale a alternativa correta que sinaliza quais são os 4 agentes macroeconômicos de uma economia aberta com o governo. Escola, empresas? Não. Famílias, empresas transnacionais, governo? Não. Famílias, governo, escola e o resto do mundo? Não. Famílias, empresas, governo e resto do mundo? Sim. Por que a letra D? Exatamente essa formulazinha aqui, ó. É o consumo das famílias, o consumo das empresas, os gastos do governo, mais exportação, menos importação. Isso a gente pode até botar entre parênteses, que é a balança comercial, né? Então, que resposta é essa? As famílias, o consumo das famílias e o consumo das empresas. G, o gastos do governo e resto do mundo, que é exportação menos importação. Beleza, gente? Ele só está querendo saber se você lembra dessa fórmula aqui. É isso que ele quer saber nessa questão. Então, foi a questão de 2023.2, a questão 1, né? Letra D. Isso aí, resolvida. Até aqui já resolvemos essas questões. Bem, agora, modelo keynesiano. Preciso saber dessa fórmula? Preciso saber dessa fórmula. Ah, é complexa, mas precisa saber, tá? Então, não vou resolver todas as questões. Temos a fórmula aqui, e aí vocês vão resolver as questões. Ah, mas o que é isso? Como que eu chego nessa fórmula? Ah, é toda uma aula. Para chegar nessa fórmula aqui tem um desenvolvimento que você usa parte aqui desse PIB e depois cada uma dessas letrinhas aqui é uma equação, a equação do C, você vai mudando lá, você vai colocando até que eu chego lá. Ah, mas que princípio é esse? Só para a gente entender o que está por trás disso, tá? O que está por trás disso aqui chamamos de modelo keynesiano. O que é o modelo keynesiano? A gente tem um multiplicador de gastos no modelo keynesiano. Aqui, ó, tem uma questão resolvida, a amiga colocou, vejam que eu deveria ter colocado entre parênteses direitinho, mas enfim, está entre parênteses, mas é dividido, é 1 dividido, então, é uma equação grande, dividido por 1 menos B, parênteses, 1 menos T, vezes, enfim, para dizer o seguinte, é uma equação grande, e aqui, quando tem economia aberta, a gente usa essa daqui, ela fica gigante, mas geralmente só se usa, nas questões que eu tenho visto, a gente só tem usado aqui até o... Eu resolvi questões como essa, semestre passado. Ah, mas foi no polo, foi presencial, não foi com vocês aqui online, não. Tá. Beleza, então... mas o que está por trás dessa equação aqui? O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou procurando e acho 1 dividido por 0,4, o que é esse 0,4 aqui? O que ele está me dizendo? Na verdade, olha, eu vou colocar essa equação aqui, eu achei 1 dividido por 0,4 vezes 1,100. 1,100, né? 1.100 são os gastos autônomos, né? Então, são os gastos autônomos. Suponha que, vamos lá. Vamos voltar no corte de cabelo aqui? Gente, vocês me veem? Vocês estão vendo o meu rosto? Aí, Não. por que não está aparecendo? Vamos se configurar, porque eu gostaria de aparecer. Só está aparecendo Paris, né? Enfim, estranho. Mas tudo bem, não tem problema. É que eu fico mais confortável. André Azevedo, não.
Então, não é melhor. Não sei se vocês não... deixa eu falar. O que está por trás disso? Voltando lá ao corte de cabelo, tá? O que tem o corte de cabelo? É como se eu encontrasse 100 aqui. Ah, isso é 100. E aí vem Keynes e fala o seguinte: olha, se você tiver um multiplicador que é 0,4, tá aqui, você vai fazer com que esse 100 transforme-se em mais. O PIB vai ser mais que isso. Ele vai ser dividido por 0,4, logo, ele vai ser maior, né? É o que a gente chama de multiplicador keynesiano. O que é o multiplicador keynesiano? O Keynes entendeu que, de acordo com a teoria dele, não que eu concorde, tá? De acordo com a teoria do Keynes, ele disse que se você... É o que está acontecendo. O governo atual, por exemplo, é um governo keynesiano, que adota as teorias de Keynes. Ele acredita que se você gastar ainda mais, impulsionar os gastos, você tem um efeito multiplicador, porque quanto mais gasta, mais a economia circula dinheiro, etc. e tal. Então, assim, se o governo, por exemplo, está muito ruim, que é o caso, né? Aumentando a dívida, etc. e tal. Mas na teoria keynesiana, se ele ainda gasta mais, fala assim: não, eu vou aqui me endividar mais, emitir mais títulos e vou gastar mais. Para Keynes, o efeito é positivo. Por quê? Porque aí ele faz com que... não, mas eu vou gastar mais como? Vou criar uma fábrica, uma universidade. E aí eu, então, vou botar dinheiro no Bolsa Família porque tem retorno. Né? Para cada um investido, eu tenho retorno, né? Já foram calculados isso. Que eu não sou contra, pelo amor de Deus, o Bolsa Família. Para dizer o seguinte, para dizer que quando o governo gasta mais, esse dinheiro impulsiona a economia, isso é um efeito multiplicador. Então, se a gente está aqui na equação onde você calcula o PIB somando os gastos das pessoas, quanto maior o gasto, maior, né? Se eu somo aqui o PIB, eu somei aqui o PIB. Quanto maior o gasto, maior o PIB. Se o gasto é 100, o PIB vai ser 100. Se o gasto é 120, o PIB vai ser 120. Mas se você aumenta, ainda tem um efeito que multiplica. Esse é o modelo keynesiano. Beleza, pessoal? Vocês entenderam? Então, essa continha que vocês fazem aí é para encontrar isso. O quão eu tenho que multiplicar a renda da economia ou então ele pede multiplicador, ele pede de diversas formas. Por exemplo, aqui tem a solução dessa questão aqui, ó. O que ele dá? Como que ela vai vir? Ele vai dar essa equação aqui, ele vai dar o T, ele vai dar o I, ele vai dar o G. Você vai simplesmente pegar essa equação aqui e substituir tudo. Foi aqui o que a amiga fez. Ó, o que ela fez aqui, ó. C tal. Ela fez exatamente isso que... y é igual a 1 menos 1b, aí ela foi substituindo tudo. Mas o que é isso? Ele já disse, t igual a 0,2. Enfim, você vai substituindo aí que você vai encontrar a equação, tá? Você vai encontrar a resposta. E aí o que ele diz é que o multiplicador dos gastos foi 2 e a renda de equilíbrio é 2. É 2.600. Ou seja, se você tiver um multiplicador de 2, a sua renda de equilíbrio, ou seja, o seu PIB vai ser R$ 2.600. Beleza, gente? Desculpa, não temos tempo de fazer a solução aí, porque eu tenho outra aula já com Economia 2, tá? Então, vamos seguir, e se você tiver a dúvida, não encontrei no cálculo, tá passo a passo, mas se não encontrou, me escreve ali no privado ou no grupo, tá bom? Beleza. Considere conceitos básicos de macroeconomia, assinale a alternativa correta. O que ele fez? Bem, gente, essa questão foi repetida. A gente já fez essa questão. Lembra disso? O cálculo do PIB, serviço intermediário, é a mesma questão. A resposta certa é a letra E, tá? Não sei o que ela está fazendo aqui de novo. Está repetida aqui, tá? Bem, investimentos, não caiu nada até agora. E aí a gente vai para o setor público. No setor público caíram essas 3 questões aí. O que a gente tem de setor público? O que a gente precisa considerar? Essa questão caiu 2 vezes. Caiu em 2023.1 e 2023.2, questão 8. Tá? Então, que é igual a 1. Ele foi a primeira questão, tá? 2023.1, primeira questão. Q1, nem está escrito aqui, ó. Foi a Q1. Q1 e 2023.8, tá? Então, a gente tem aqui
É o seguinte, a resposta é a letra C. Bem, o que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, ele considera as seguintes afirmações do setor público. Um déficit no balanço orçamentário do governo ocorre quando o país importa mais. Não tem nada a ver. Você teria um déficit na balança comercial e não no balanço orçamentário. Importar e exportar é balança comercial, então está errado. Na apuração de resultados orçamentário primário, não se leva em consideração o pagamento de serviços da dívida, isto é, os juros resultantes da dívida pública. Sim, verdadeiro. Quando a gente faz o resultado primário, a gente simplesmente não contabiliza o que a gente paga com juros, os juros. Ah, mas por que a gente faz isso? Porque senão iria dar sempre negativo o resultado do governo, porque, como vocês sabem, o pagamento da dívida é o maior gasto disparado do governo, né? Incluindo com os juros e com o principal. Então, para a gente ter um resultado positivo, e mesmo assim a gente nem tem tido, a gente faz esse cálculo aí. O setor público é composto apenas da administração direta e pelas autarquias? Não. Né? Então, assim, na verdade, sim, o setor público é composto... Não, nada a ver, gente. Não, claro que não. O setor público envolve muitas outras coisas. A principal forma de arrecadação do Estado são as receitas tributárias. Sim, essa é a maior forma. Como a gente sabe, né, desde que o mundo é mundo, os governos se sustentam com tributos. Então, resposta certa, sim. Aqui a gente tem a relação da curva de Laffer. Quem saberia me dizer o que é a curva de Laffer? Vocês lembram disso? Se caiu uma questão sobre a curva de Laffer, vocês saberiam responder? Não, ninguém se atreve. Calma aí. Não, Letícia. Tá? Tem alguém do Paulo de Belford Roxo aqui? Letícia, do Paulo de Belford Roxo? Ah, o André. Você está fazendo economia 1, André? Ah, ótimo. Bem, sou do Paulo de Belford. Tá, beleza. É porque tem outro André, tem muitos Andrés, né? Não sabia se era você. Bem, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem a curva de Laffer. Ah, mas o que é a curva de Laffer? Ela tem a ver com essa questão de impostos. Bem, o governo arrecada, ele consegue a maior receita do governo não é trabalhando, né? É cobrando impostos da sociedade. Mas tem um limite para cobrar, e é isso que diz a curva de Laffer. Ao que diz essa curva? Ela é o 1 invertido aqui, ó, tá vendo? Ó, tá? Mas o que ela diz? Ela diz o seguinte: no eixo vertical você tem a arrecadação e aqui você tem a incidência de imposto que vai de 0 a 100%. Tá? Então, suponha que o imposto vai aumentando. Qual a carga tributária do Brasil em relação ao PIB? Vocês sabem, aproximadamente? Alguém sabe chutar? Não? É 33% do PIB. A gente não está discutindo se isso é muito ou pouco. Em alguns países, tem países muito bons que esse percentual é maior, como a França, por exemplo, e a gente não discute muito se esse número é grande ou não, em percentual do PIB, né? A gente discute como o governo arrecada, que aí tem a ver com a tributação, com a legislação tributária, e como gasta, tá? Mas, enfim, está em torno ali de 33%. Significa o seguinte, significa que estamos aqui mais ou menos, tal. E aí, se o governo for aumentando a arrecadação, vai aumentar os impostos, aumenta a arrecadação. Chega no ponto de equilíbrio aqui, no pontinho preto da curva, que se ele aumentar mais os tributos, suponho que seja 50%, né? Se ele aumentar mais, a arrecadação vai cair. Ah, mas qual a lógica disso? A lógica disso é que se o governo... Imagina se você gasta se você trabalha e tem que dar 100% do seu salário para impostos, você não vai mais trabalhar. Você fala assim, não, vou ficar sem fazer nada. Né? Então, para dizer o seguinte, o governo ele pode ir aumentando a tributação, mas até um ponto. A partir de um ponto, as pessoas começam a sonegar, a não querer pagar impostos. Então, é isso que diz a curva de Laffer. Tá? Qual é essa relação aqui? 2023.10, B, né?
ela considera a ideia de que uma demasia... B, letra B é o certo, e ignora que o A que eu peguei de um aluno que marcou errado, tá? Ela considera a ideia de que uma demasiada carga tributária aplicada pelo governo resultaria numa queda da arrecadação, isto é, ocorreria devido a uma queda na atividade econômica, sim, né? Então, assim, se tributar muito, vai cair, se você tem um ponto máximo que você pode tributar. Se você tributar muito, as pessoas não vão querer pagar impostos. Vai ficar pesado, as pessoas vão deixar de trabalhar, vão deixar de, né? É isso. Entenderam, gente? Ficou clara a curva de Laffer? Me falem. Entenderam? Sim. Sim, show. Que bom. Que bom, Letícia. Vamos lá. Aí, que mais? Banco Central e Moedas, aula 7. Ah, olha, cai bastante pelo visto, hein? Olha. Então, temos que saber bastante sobre inflação e moedas. Aliás, isso a gente já sabe um pouco, né? Por que a gente já sabe? Porque está todos os dias nos jornais, a gente vive isso, né? A gente acaba sabendo um pouquinho. Então, vamos lá. Essa questão caiu 2 vezes, 2023, Q2, tá? E 2023.2, Q3, né? Letra B, exatamente. Então, essa aqui está certa. É o que o governo está fazendo agora. A economia mundial tem experimentado recentemente um período de alta inflação. Na tentativa de mitigar o efeito inflacionário, a autoridade monetária de vários países tem implementado uma política monetária contracionista. O que é uma política monetária contracionista? Não é? Essa contração aí está relacionada à contração da atividade econômica, né? Você freia a atividade econômica, assinale dentro das opções abaixo a alternativa que explica o exemplo de política monetária contracionista, elevação da taxa de juros, né? Mas por que para? Que relação é essa? Que para você aumentar, diminuir a inflação ou controlar a inflação, você tem que aumentar a taxa de juros, né? Quem consegue me explicar essa relação? Essa relação que eu acho que vocês já conhecem bem, não conhecem? Não? Eu vou tirar a câmera, porque eu não estou... Não conhecem? Bem, então, é o remédio amargo, tá? A taxa de juros alta ela não é boa para a economia. Mas por que a gente tem que o Banco Central eleva? Para inibir a atividade econômica, porque entende-se que a inflação ela é feita de vários componentes, mas o principal componente da inflação é a demanda. Tá? Então, quando as pessoas demandam muito, quando elas estão tem muito dinheiro circulando na economia, as pessoas têm dinheiro, elas começam a gastar. Isso faz com que os preços se elevem. Tá? E como que o governo freia isso? Tirando o dinheiro das pessoas, aumentando a taxa de juros. Se ele aumenta a taxa de juros, você queria pedir um empréstimo, financiar alguma coisa, comprar aquela coisa em 10 vezes, você já não vai mais. Isso faz com que desincentive o consumo, e aí, quando as pessoas consomem menos, a inflação cai, tá? Ou se mantém, pelo menos. Essa é a teoria principal. Tem outras teorias? Tem, mas essa é a teoria principal e adotada aqui no Brasil e em outros países, porque entende-se que a inflação é gerada pelo consumo das pessoas. Mas aí é um remédio muito amargo. Por quê? Porque a inflação, a taxa de juros muito alta, inibe as pessoas de investirem, as empresas de investirem. Né? Você tem lá, comprou sua barraquinha de pipoca, está um sucesso absoluto, você quer comprar uma segunda barraca de pipoquinha para alguém trabalhar para você. Você não vai poder, porque o juros está muito alto, você iria financiar, né? Então, você não vai gerar emprego, você não vai fazer com que tenha mais atividades econômicas. Freia a atividade econômica. Por isso que a gente diz é o remédio amargo, tá? Mas é o remédio para controlar a inflação. Por isso que é uma política monetária contracionista, ela contrai a atividade econômica. Você eleva a taxa de juros, você controla a inflação, você mitigar, o efeito da inflação, mas você está fazendo uma política contracionista. Temos outras aqui. Está muito baixo, está muito pequeno? Vocês conseguem enxergar, gente? Me falem, porque eu não estou na tela, não estou vendo se vocês estão dando ok ou não. Vai dar uma voltinha com ele, Xerri? Ai, obrigada, Xerri. Até as 10. Mas pode chegar antes. Porque eu tenho uma... Muito bem, não, gente. Eu só vou na padaria do lado. Mas leva ele, brinca um pouco com ele na pipoca ali. Por favor, dá uma pipoca ali para ele, porque, pô... Sem bateria. Só um instantinho, gente, já volto.
Eu perguntei se vocês estão enxergando aí, tá? A questão está Tá muito pequeno, mas eu sou míope. Eu vou aumentar aqui, calma aí. Só um instantinho. Ah, gente, essa aqui é a mesma questão que a gente já fez, né? Aumento da alíquota do imposto. Não, essa questão a gente não fez. 3. Ah, tá. Essa questão a gente não fez, né? Não, 3. Ah, que ela é igual a 9. Ela é igualzinha a 9, a questão 9. Deixa eu aumentar um pouquinho para a gente ler aqui, tá? Então, vamos ver. Tá, vamos lá. Melhorou um pouquinho, né? Sobre política monetária, avalia as seguintes afirmativas. Então, de novo, temos duas políticas principais, tem outras, mas as principais são política fiscal e política monetária. Política monetária está falando diretamente do Banco Central e de controle de moeda. E o principal objetivo da política monetária é controlar os preços, a inflação. A política fiscal está relacionado a impostos e aos gastos do governo. Né, se faço uma política fiscal expansionista, é porque estou gastando mais. Se gastar mais, faz com que o PIB aumente. Tá? E contracionista, eu estou reduzindo os gastos e faz com que o PIB reduza. Tá? Então, vamos lá para... Ele só quer saber de política monetária aqui. O aumento da alíquota de impostos. Não, já está errado. Por que está errado? Porque está falando de política monetária. Política fiscal fala de imposto, política monetária fala de moeda, tá? Do ponto de vista da economia brasileira, uma redução da taxa de juros Selic por parte do Banco Central é considerada uma política monetária expansionista, foi o que a gente viu na questão anterior. Sim, se ele reduz a Selic, ele está fazendo com que muitas atividades na economia sejam feitas, né? Sejam empreendidas, que pessoas comprem mais, isso o PIB aumenta, verdadeiro. Os principais instrumentos de política monetária utilizados pelo Banco Central são taxa de compulsório, de depósito compulsório, taxa de redesconto e operações de mercado aberto. Verdade. Quero que vocês me expliquem esses 3 instrumentos, porque eles caem. Em um ambiente de inflação e alta taxas, e inflação alta e persistente, o indicativo esperado é que as autoridades monetárias reduzam os juros. Não, em um ambiente de inflação, você tem que aumentar a taxa de juros de acordo com a teoria predominante. Tá? Vamos lá. Sobre o item de políticas monetárias e controle monetários. Temos muito dinheiro na economia e esse dinheiro na economia está gerando inflação. O Banco Central tem 3 instrumentos principais para reduzir para tirar o dinheiro da economia, tirar o dinheiro das mãos das pessoas. O que eles fazem? São esses 3 instrumentos. Quem de vocês vai me explicar 1, 2 ou os 3 instrumentos, por favor? Como funciona? Eu sei o do depósito compulsório, Sim, que é uma taxa do Bacen, né? Que os bancos são obrigados a depositar e deixar congelado, assim. Sim, É isso? aí. E aí o Banco Central tem uma taxa que é compulsória. Se você é um banco, você tem chamado uma reserva compulsória. A Daniele foi lá e depositou R$1.000. Se a taxa compulsória for 20%, ela só vai poder emprestar R$800 e deixar 20% em reserva. Se o Banco Central acha que tem muito dinheiro na economia, ele vai aumentar essa taxa de compulsória. Ele vai falar, não, vai para 30%. Porque aí a Daniele só vai poder emprestar 700. E aí 700 é menos dinheiro na economia e gera menos inflação. Entenderam essa relação? Tá? Qual o próximo? Quem vai explicar o próximo? O próximo é a emissão de títulos, operações de open marketing, operações de títulos. Como funciona? Títulos é quando o governo ele está precisando de dinheiro também, tá? Então, é a forma que o governo tem de se endividar. Como que o governo ganha dinheiro além dos tributos? Se endividando. Né? Se você compra um título do governo, que é um investimento, que é rentável e seguro, talvez, você
está contribuindo para a dívida do governo. Ele está precisando de dinheiro, mas é uma forma também dele tirar dinheiro da economia. Ele fala assim, olha, tem muito dinheiro circulando na economia e eu mesmo estou precisando de um. Então, Letícia, compra aqui esse título aqui que eu vou te pagar IPCA mais 7 quando o título vencer. Então, você vai lá, compra um título para 2047, por exemplo, lá no vencimento você vai ganhar a inflação do período mais 7%. Tá? E aí, com isso, eu tiro o dinheiro da Letícia e ainda fico com dinheiro para financiar minha dívida. Tá bom? Essas são operações de mercado aberto. E ainda tem outra, né? Qual é o outro instrumento? Ó, taxa de redesconto. Ah, que taxa é essa de redesconto? É a taxa em que os bancos eles têm empréstimo entre eles. Suponha que em um determinado dia o Banco Central teve muito mais demanda por empréstimo, o Banco do Brasil teve muito mais demanda por empréstimo, ou seja, muito mais gente foi lá pedindo dinheiro emprestado do que para o Bradesco. E aí ele fala, olha, Bradesco, me empresta aí um dinheiro, tal. Aí com essa taxa de redesconto. O Banco Central, se acha que se tem muita gente pedindo dinheiro emprestado no Banco do Brasil, ele vai aumentar também essa taxa. Fala assim, não, calma aí, vocês estão emprestando muito, vou aumentar essa taxa para fazer com que você não peça dinheiro emprestado para o Banco Central, para o Bradesco. Isso vai te inibir, o empréstimo vai ficar mais caro, as pessoas não vão querer emprestar. Então, também é um tipo de política contracionista. Ele eleva essa taxa interbancária e faz com que pessoas peçam menos dinheiro emprestado. Beleza, gente? E aí temos lá, agora tem outra questão aqui que é sobre política, né? Então, caiu aqui 2023.1, questão 4, 2023.1, questão 4, resposta certa. Considere que um governo de determinado país tem um déficit orçamentário. Ele resolve aumentar seus gastos, financiando o dispêndio adicional pela venda de títulos da dívida pública no mercado financeiro. Podemos avaliar que tal situação é uma política fiscal expansionista da demanda agregada, tá certo? O que vocês acham? 2023, 4, né? Sim, é uma política fiscal expansionista. Por que ele está fazendo? Que ele resolve aumentar seus gastos financiando pela venda. Ele está vendendo. Desculpa, gente. Desculpa, isso está errado. Calma aí. Um país, considere que o governo de determinado país tem um déficit orçamentário, ele resolve aumentar seus gastos financiando. Sim, ele vai aumentar os gastos. Se ele está aumentando os gastos, é uma política fiscal. Sim, tá? Exatamente, porque vamos ver os outros. Arrecada. Oi, querida, deixa eu só ler, que eu não lembro dessa questão. Arrecada uma diminuição da taxa de juros no mercado financeiro, diminuindo do governo, diminui o fator. Diga, fala. Ele pode aumentar os gastos e não necessariamente diminuir os impostos? Aumentar os gastos e não necessariamente diminuir. Não, para aumentar os gastos, ele precisa ou vender títulos públicos ou aumentar os impostos. Ele precisa arrecadar mais aumentando os impostos, ou ele precisa vender os títulos. Você entende? Tá, então na política expansionista, eu aumento o gasto público. Aumenta o gasto, porque... E aumento a oferta de títulos também. Porque, na verdade, a ideia é que ele pega esse dinheiro que ele vendeu o título, ele vendeu o título para você, certo? E aí ele vai pegar esse dinheiro e fazer mais gastos. E aí essa é uma política fiscal expansionista. Entendeu, André? Entendi. Por isso que ele necessariamente diminui o imposto. Não, porque a gente está falando de imposto aqui. Que imposto? Porque a política fiscal expansionista aumenta os gastos e reduz o imposto para estimular a economia, correto? Sim. Ou eu estou me confundindo, é isso, né? Calma aí, deixa eu voltar aqui à questão. Sim, a questão certa do gabarito diz que né? A política fiscal de demanda agregada. Sim, vamos ver a situação. Ele resolve aumentar seus gastos. Sim, está aumentando os gastos, mas financiando o dispêndio adicional pela venda de título público no mercado financeiro. Mas ele não mexeu aqui na tributação. Você está entendendo? Sim, estou entendendo. Por isso que eu pergunto, porque quando eu li uma fala sobre os impostos, aí eu achei que
obrigatoriamente ele aumenta os gastos e reduz os impostos. Isso acontece, agora eu entendi. Você leu isso no material? Isso não parece certo. Ele aumenta Aí, os gastos e diminui os impostos? aí estimula a economia, por isso que ela é expansionista. Ah, Por isso entendi. que eu achei. Se ele pegar esse dinheiro, né, suponha, um exemplo recente aí da economia brasileira, se ele pega esse dinheiro para financiar, por exemplo, o governo acabou de abrir mão de imposto de renda, vocês viram aí na reforma, não foi? Uhum. É isso, mas ele vai ter que. Sim, André, entendi o seu caso, entendi a sua resposta, mas ele precisa tirar esse dinheiro de algum lugar. E aí ele está tirando como? Vendendo títulos, entendeu? Entendi, e agora eu entendi. Entendeu? Tá? Gente, tem gente chegando agora na aula, bem-vinda, a aula está acabando, né? Gente, o ano que vem eu tenho uma ótima notícia para vocês, não sei se vocês vão gostar. Eu acho que eu vou ser a professora de Economia 2. Mas, enfim, vamos, nada certo. Não, você é tutora continua sendo, tá? A gente vai continuar juntos. Pronto. Vamos continuar. Gente, eu tenho outra aula agora, vou ter que sair, hein? Que pena. Como é que vocês estão? Vocês aprenderam bem até aqui? Deixa eu ver o que mais que tem de importante. Não, acabou a aula, praticamente. Acabou. Acabou, não tem mais muita coisa aqui. Não, deu para revisar bem, Deu para revisar bem. O resto é política monetária, né? Então, Banco Central, enfim, políticas cambiais, cai lá. O que mais que pode cair lá sobre políticas cambiais? Política de câmbio fixo, política de câmbio flexível, né? O que mais? Você sabe o que é taxa de câmbio, obviamente, que a gente está aí com recorde de taxa de câmbio, 6, na verdade. Enfim, posso ajudá-los com alguma dúvida específica, gente? Espero ter ajudado, mas assim, acho que ano que vem economia até o ano que vem. Isso aí, Isadora. Não, claro que vocês vão passar, gente. Vocês vão passar, obviamente. E a gente se encontra. Em Economia 2 eu vou fazer. É um assunto que eu gosto mais que a Economia 1, inclusive, né? Que é estudo de mercados e pessoas. Vou fazer umas aulas regulares, porque o professor de Economia 2 ele não faz aula. O Vasconcelos acho que faz aula com vocês, né? Ele fez algumas aulas com vocês? Fez, né? Você mandar para. Olha, é o seguinte, não tem a solução aqui. Tem. Aí no final eu coloquei o gabarito. Ó, lá no final, o que a gente tem aqui? Gabarito não oficial, obviamente, mas o que eu fiz? As duas questões. Gente, atenção quem for pegar esse material. Tem muita coisa aqui que está marcada errado, porque eu cortei e colei. O gabarito está aqui, tá? Aí, quando está assim, ó, por exemplo, 2023.1, C é igual a 8 do outro ano. Vocês estão entendendo? Se eu for lá na 8 do outro ano, é igual a 1 do outro ano. Vocês estão entendendo isso? Ficou confuso? Entendi. Todo mundo entendeu? Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a 2 é igual, o gabarito é B, que é exatamente igual à questão 3 do outro ano, que é igual a 2 do outro ano. Vocês estão entendendo, né? Tá confuso, mas estão entendendo? Sim. Show. E aí, gente, é o seguinte, para dizer, isso aqui foi resolvido aqui. Não tem gabarito, não tem soluções aqui. As respostas foram ditas, tá? Então, gente, ó, é isso. Eu vou ter que entrar na aulinha de Economia 2, que é bem mais crítica aqui. O pessoal está bem mais desesperado que vocês, eu acho. Tá? Então, ó, é só ir lendo. Se tiver alguma dúvida, tem que me marcar lá no grupo, porque eu não sei, eu só vejo quando está lá um arroba meu nome, porque é muita informação, não consigo acompanhar. Tá bom? Então, faz o arrobinha lá, se tiver alguma dúvida, que eu tento